Tudo bem? Nós estamos começando agora a segunda semana do PET, né? Lembra que na semana passada a gente viu sobre múltiplos, né? Que quando você tem uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6, o número 6, ele é múltiplo de 3, o número 6, ele é múltiplo de 2, certo? A gente vai ver agora um conceito novo, que é de divisor. Olha só, o objetivo das atividades dessa semana é compreender o conceito de divisor. O que essa palavra divisor lembra pra gente? Ela lembra de divisão, não é? Então, se divisão. Se a gente viu que o múltiplo era multiplicação, o múltiplo, a gente precisava de saber, né, a multiplicação. O divisor, a gente vai precisar saber a divisão, tá? É bem tranquilo isso daqui. Uma outra coisa que a gente precisa saber antes de começar essas atividades é uma palavra chamada fator. Ó, anotem aí para mim, meninos. Se eu tenho uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 2 é fator desse número 4. Se eu tenho 2 vezes 3 igual a 6, eu tenho que o número 2 e o número 3 são fatores. Aí, você tá vendo que aqui só tem 2 fatores, que é o 2 e o 2, e aqui também são só 2 fatores. Será que eu posso ter mais do que 2 fatores? Posso. Se eu quiser escrever 2 vezes o 2 é 4, vezes o 3 é 12. Ó, 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Eu tenho 3 fatores, tá vendo? Isso daqui vai ser muito importante para o exercício, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Ó, Laura fez 24 bombons. Ela quer empacotar esses bombons de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade. Ó, se tem a mesma quantidade, meninos, provavelmente nós vamos fazer uma divisão, tá? Nós vamos fazer uma divisão. Aqui a gente precisa saber a tabuada novamente, é muito importante, tá bom? Indique todas as formas possíveis de se fazer isso, completando a tabela abaixo. Ó, nós vamos colocar o número de pacotes aqui, ó. Um pacote, eu tenho 24 bombons, né? Porque se a gente precisa que tenha a mesma quantidade, então um pacote eu tenho 24 bombons. 2 pacotes. Quantos bombons vai ter em cada pacote? Ó, basta a gente fazer 24 dividido por 2. A gente começa aqui com 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Uma vez, não é? Então, 1 vezes o 2 dá 2. Subtrai 2 menos 2 dá 0. E agora a gente faz o 4. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? Cabe 2 vezes. 2 vezes o 2 dá 4. Subtrai 4 menos 4 dá 0. Então, 24 dividido por 2 são 12. Então, em cada pacote, nós teremos 12 bombons. Meninos, é muito importante, tá? A gente observar que para a gente falar de divisor, a gente está falando de uma divisão exata. Professora, o que significa isso? Meninos, divisão exata significa que quando a gente divide um número, o resto aqui, ó, esse resto, ele tem que ser igual a 0, certo? Esse resto deve ser igual a 0, tá bom?
Então, é bem tranquilo, né? Vamos lá pro próximo. Qual número aqui que eu vou poder dividir o 24 que dá um número, que dá um resto zero? Ó, o 3, né? Por que o 3? Porque o 3, ele é múltiplo de 24. 3 dividido por 24, ó, 24 dividido por 3 dá quanto? Façam as contas aí, porque eu não vou fazer mais não. Então, dá um número aqui. E aqui, será que o 4 dá para dividir? Dá, né? Como é que eu sei que o 4 dá para dividir por 24? Ó, sabe por quê? Porque 6 vezes 4 é 24, tá? Se 6 vezes 4 é 24, 24 dividido por 4 é igual a 6. Ó, então 4 também dá. O 5 dá para dividir por 24 e o resto dá zero? Não. E o 6? O 6 dá, né? A gente acabou de ver que o 4 dá, porque 6 vezes 4 é 24, né? Então, o 6 também dá. Por quê? Porque 6 vezes 4 é 24. Se 6 vezes 4 é 24, então 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, o 6 também dá. E o 8? O 7 não dá, né? O 7 a gente sabe que não dá. O 8 dá. Ó, aqui vocês vão completando. O 9 dá? Não, hein? O 10, o 12. O 12 dá, né? E depois do 12, só o 24, certo? Depois do 12, só o 24. Então, ó, já completei a primeira parte da tabela. Vocês vão completar a segunda parte da tabela, certo? Nesse momento aqui, meninos, a gente usou o conceito de múltiplos, tá? Observa que todos esses números aqui acima são divisores de 24 e todos esses números aqui embaixo, ó, são múltiplos, tá certo? Tudo bem? Também são divisores, né, neste caso. Olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Podemos afirmar nessa tabela que estão escritos todos os fatores de 24? Ó, lembra lá que é fatores. Que é o resultado, são os fatores da multiplicação que dá o resultado 24. Será que naquela tabela ali, ó, a gente tem 1, 24, 2, 12, 3, não sei, 4, não sei, 6, 8, 12 e 24. Será que todos os fatores estão aqui? Vocês vão responder para mim e por que que vão responder para mim, certo? Então, eu vou ajudar vocês. A resposta é sim. Todos os fatores de 24 estão aqui. Aí, vocês vão me falar o porquê, tá certo? Vocês vão me responder o porquê. Vamos lá. Até aqui tudo bem, né? Tranquilo. Verifique se os fatores de 24 são também os seus divisores. Ó, já falei isso aqui, né? Vou nem repetir. Se vocês não escutou, volta o vídeo que vocês vão ver. Registre a estratégia que você usou para certificar, para verificar que os fatores de 24 são os seus divisores, certo? E só para a gente simplificar, a gente sintetizar esses conceitos, a multiplicação e a divisão são operações inversas. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte: quando eu faço 2 vezes o 3 e o resultado dá 6, o inverso é eu fazer 6 dividido por 3 e o resultado dá 2. Ó, 6 dividido por 3 e o resultado dá 2. Ou eu fazer 6 dividido por 2 e o resultado dá 3, tá certo? Podemos dizer que um número A, ó, o meu número A aqui, ó, é divisor de outro número B, ó, o número B aqui, ó, se o B for um múltiplo de A, ó, se o 6 for múltiplo de 2, certo? A divisão é exata quando o resto da operação é zero. Isso aqui é muito importante, tá certo? Então, vamos continuar. A professora de matemática propôs à sua turma de sexto ano um trabalho de pesquisa para ser realizado em grupos, ou em grupos. Então, tem que ser mais de um, né?
Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo tem a mesma quantidade de estudantes, quais são as quantidades possíveis de formação de grupos? Eu quero saber todas, tá? Todas as quantidades de grupos. Neste caso aqui, 36, como a gente quer grupos, um grupo de 36 não pode, né? Mas, se ela quisesse um grupo grande, o número 1 poderia ser um grupo de 36. Certo? Por quê, professora? Porque 36 dividido por 1 é 36 e o resto é 0. Ou seja, o 1 é divisor do 36, certo? Tá, agora vamos pensar no 2. Eu vou pensar só até o 2, vocês vão pensar no restante, tá? Será que eu posso fazer dois grupos? Opa, é 2, eu coloquei 32. Será que eu posso fazer dois grupos com esses 36 alunos? Vamos ver, vamos fazer a divisãozinha. 36 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Uma vez, né? Uma vezes o 2 dá 2. 3 vezes 2 sobra 1. Agora a gente vai fazer o 16. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? Aqui é importante saber tabuada. 8 vezes. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 16, o resto é 0. Então, eu posso formar aqui dois grupos com 18 alunos cada, né? Com 18 alunos cada. Então, eu quero saber quais são as possíveis formações de grupo. Já fiz dois para vocês, vocês continuam, certo? Eu quero saber todos, ou seja, eu quero saber todos os divisores de 36, tá certo? Então, continuando aqui. Observe os números apresentados nos cartões abaixo. Faça todas as multiplicações possíveis, ó a palavrinha aqui, ó. Eu quero todas as multiplicações possíveis com os números apresentados, esse número 7, esse número 8 e esse número 9, mas com dois dos três números. Eu quero uma multiplicação, então, de 2 em 2. Eu não quero multiplicar 7 vezes 8 vezes 9, tá? Eu quero multiplicar só 7 vezes 8 ou 7 vezes 9, certo? Depois escreva esses resultados e responda as questões. Vou fazer também um aqui para ajudar vocês. Eu quero todas as multiplicações. Então, vou começar fazendo 7 vezes o 8, que dá 56. Eu poderia fazer 7 vezes 9. Eu poderia fazer 8 vezes o 7, que dá também 56, certo? Então, eu quero que vocês façam todas as multiplicações e coloquem aí do ladinho para a gente responder essas perguntinhas aqui. Quantos resultados diferentes são encontrados? Então, vocês vão olhar aqui em cima, né? Na tabuadinha que vocês fizeram, na multiplicação que vocês fizeram. E vão ver quantos são os diferentes resultados. Os resultados encontrados, eles são múltiplos de quais números, meninos? Depende, né? Depende. Olha só. O 56, ele vai ser múltiplo do 8 e do 7, não é? Por quê? Porque eu fiz 7 vezes 8. Agora, se eu tivesse feito 7 vezes o 9, o resultado dessa operação seria múltiplo de 7 e do 9, não é? Então, os resultados encontrados, eles podem ser múltiplos do 7, do 8 ou do 9, certinho? Aí, dependendo de cada resultado, você coloca os múltiplos desses números. Ao dividir os números encontrados por 7, 8 e 9, essas divisões são exatas ou não? Quais são os resultados e o resto dessas operações? Olha só, meninos. Se eu divido 56 por 8, o resultado é 7. Se eu divido 56 por 7, o resultado é 8. E se eu dividir 56 por 9, qual é o resultado? Tá? É isso que ele está perguntando aqui nessa questão C, tudo bem? Então, vocês vão observar todas as operações que vocês fizeram e vão responder essa perguntinha aqui para mim,
Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me procuram também, né? Ao dividir os resultados encontrados por 2, ó, todos os resultados encontrados ali por 2, essas divisões são exatas ou não? Não sei, vocês vão fazer. Todos esses resultados, por exemplo, 56, tá? Qual o resultado e o resto dessas divisões, dessas operações? Façam aí para mim, bem tranquilo, é só dividir o resultado da sua multiplicação por 2, certo? Questão número 4. Leia a afirmativa abaixo e escreva um parágrafo comentando. Podemos encontrar os divisores de um número natural determinando seus fatores. O que vocês acham disso daqui? Né? Isso daqui é verdade, claro. Aí, o que é isso, escrever um parágrafo, meninos? Vocês vão exemplificar. A gente pode encontrar todos os divisores determinando os fatores do número? Sim. Como assim? Ora, vamos lá do exemplo de novo. 2 vezes 3 não é igual a 6? Isso quer dizer, meninos, que o 2 é divisor de 6, pois o número 2 é um fator do número 6. Daqui uns dias a gente vai descobrir que essa questão de ser fator aqui, ó, é muito importante para a gente diferenciar números primos de números compostos. Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai ver isso daqui uns dias. Se não me engano, 3ª ou 4ª semana, certo? Então, é importante a gente saber isso aqui direitinho, tudo bem? Então, sim, a gente pode encontrar os divisores. Na verdade, a gente pode encontrar todos os divisores determinando fatores de um número. Esses todos os divisores pode ser um monte de divisor, né? E, por fim não, porque tem a questão 6 também. A questão 5, ele pede para encontrar os divisores naturais, ou seja, o conjunto que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente dos números abaixo. Meninos, dos números que a gente conhece natural, qual deles aqui que a gente divide por 18 e o resto dá 0? O 0 não pode, né? Porque nenhuma divisão por 0, ela existe, certo? Então, o 0 não é. Então, o número 1, por quê? Porque 18 dividido por 1 é 18. O número 2 também, porque 18 dividido por 2 dá 9. 3 também, porque 18 dividido por 3 dá 6. O 4 não, tá? O 4, o resto dessa divisão de 18 por 4 é diferente de 0. 5 também não, o 6 sim. Sabe por que o 6 é? Olha só, porque 6 vezes 3 é 18. Eu falei que o 3 é divisor do 18, então o 6 também é. 6 também é. O 9 também é, o 8 e o 7 não, né? O 9 também é. Por quê? Porque eu disse que 2 vezes 9 dava 18. Se 2 é divisor de 18, o 9 também é, certo? E o próprio 18. Por que o próprio 18? Porque 1 vezes 18 é 18. Olha, o 1 não é divisor de 18? Então, o 18 também é, certo? Então, vocês vão achar para mim, e aqui acaba, tá? O que é muito importante, conjunto de divisores é finito. Divisores é finito. Começa no 1, sempre o 1 é divisor de todos os números. Começa no 1 e termina no próprio número. Ó, vamos fazer para mim então. Letra B, todos os divisores de 100 e letra C, todos os divisores de 25, certinho? Bem tranquilo de fazer isso aqui, tá?
O 100 aqui vai ter um pouquinho mais de divisor, então presta bastante atenção. E por fim, a questão número 6, ela fala o seguinte: olhando para a multiplicação, 15 vezes um quadradinho aqui é igual a 105. Qual é o número que está escondido nesse quadradinho? Meninos, vamos lá. Quando eu faço 3 vezes 4 é igual a 12, eu falei para vocês que o 3 é divisor de 12, por quê? 3 dividido por 12 é igual a 4. Ó, porque 3... Ó, desculpa, falei errado, né? Porque 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, porque 12 dividido por 3 tem resto 4. Ó, é igual a 4, né? O resto é 0. Por que que o 4 é divisor de 12? Porque 12 dividido por 4 dá 3. Então, como que eu vou achar o quadradinho nisso aqui? Pensem aí, ó. Observa esses dois exemplos aqui em cima, do 3 vezes 4 igual a 12, e me fala como que eu acho o valor do quadrado. Façam aí pra mim, certinho? Então, a gente fica por aqui. Eu aguardo a foto das atividades de vocês para validar a participação e para fazer a correção de todos, tá certo? Qualquer dúvida me chamem e até a próxima. Fiquem com Deus.